Então, talvez comece por dizer de onde é que eu venho. Não sendo um castrense, mas acho que me considero um filho já da terra. Vim para aqui trabalhar logo como professor, desde muito novinho. Mas eu venho de Cuba, um Alentejo mais profundo, mas com uma outra maneira de ser, mas a mesma paixão pelo Alentejo, a mesma paixão pelo cante, pelas nossas raízes, pela nossa tradição, que é uma coisa que eu acho muito interessante ver estas novas gerações também com essa paixão pelo Alentejo, esse orgulho de serem alentejanos, coisa que houve uma altura que parece que não estava tão presente. Parece que tínhamos receio de dizer que somos alentejanos. Há quem diga que o Alentejo é uma pátria, tal foi conforme o do Norte também disse isso, mas nós também dizemos que o Alentejo é uma pátria. E pronto, vim muito cedo, muito novo para Castro Verde. Comecei a dar aulas com 19 anos. Naquele tempo éramos umas crianças quando vinhamos para a escola. Portanto, os estudos eram mais rápidos, despachávamos mais rápido dos estudos, não havia os 12º anos para empatar as pessoas, não havia uma série de coisas, aquilo, ou um quinto ou um sétimo ano do liceu, facilmente entrávamos numa faculdade, e então estávamos despachados muito, muito novos. Começávamos a trabalhar demasiado cedo. Pronto, e Castro Verde, no fundo, foi para mim também uma paixão. O facto de eu poder, ao longo deste tempo todo, já podia ter ido, como muitos colegas que eu conheci, pronto, estavam aqui 1, 2, 3 anos, e pronto, acabavam de voltar para as suas terras. Mas eu acabei por me apaixonar pelas pessoas daqui, pelas gentes de Castro Verde, e aqui permaneci. E sempre tive uma ligação muito forte com a música. Nos tempos com 15 anos já tinha um grupo de rock, que não era... Fiz uma birra enorme para a minha mãe comprar uma viola. Naquele tempo não era fácil convencer os pais, porque queres uma viola para quê? Mas isto... tens que estudar, aquelas coisas que os pais tinham, e hoje também têm, mas pronto, fiz uma birra de tal maneira que a minha mãe não teve outra alternativa senão comprar-me uma viola, uma guitarra, digamos assim. E pronto, aprendi, e ao fim de pouco tempo já estava com um grupo, já estávamos a ganhar dinheiro. Com 17 anos já tinha comprado um automóvel. Naquele tempo as coisas eram muito rápidas a acontecer. E portanto esta ligação com a música, pronto, sempre na onda do rock, era o que ouvíamos muito naquela altura. Até uma parte muito interessante, que depois acabei por ingressar também num grupo, quando vim para Castro Verde, num grupo que tem uma história enorme em Castro Verde, e as pessoas têm uma paixão enorme e uma saudade enorme por esse grupo, que é um grupo também de música popular, de baile, chamado Zaranza. Ainda antes da pandemia juntámos o pessoal, já tudo com umas certas idades, mas conseguimos juntar os que ainda estão vivos, e já fizemos 2 concertos aqui em Castro Verde. Aquilo foi uma loucura, digamos mesmo assim, choros das pessoas, tantas pessoas que nos lembraram quando éramos jovens, o que eles contavam aos filhos, o que era o Zaranza. Portanto, o Zaranza naquele tempo foi palco, ou foi pretexto para muito namoro e muito casamento, que era nos bailes que se conheciam as raparigas, que não se podia andar isso sem mais nem menos, e então nos bailes é que davam aso a que houvesse essa oportunidade de uma proximidade com as raparigas, e muitos casamentos resultaram dos bailaricos com o Zaranza. Daí essa saudade, essa paixão que as pessoas, o recordar, o reviver, mostrar aos filhos. Pronto, foi uma coisa que comoveu muito. E pronto, só para referir, pronto, sempre tive essa ligação à música. Nunca fui mais do que isto, porque a escola esteve sempre em primeiro lugar. Nunca fui capaz de deixar-me influenciar demasiado pela música, ao ponto, com muitos músicos e pessoas do meu tempo, muitos não é bem assim, mas alguns acabaram por seguir uma via musical, mais pessoas ligadas à minha terra. E sempre tive
sempre tive esta divisão entre a escola e a música. Pronto, fui guardando sempre os projetos musicais para quando saísse da escola, porque quando eu entrei tínhamos como horizonte 36 anos de serviço, que era o funcionário público, saía independentemente da idade. Eu, as contas que fazia, mas eu saindo um rapaz novo, tenho muita coisa para fazer. Mas depois as coisas não foram bem assim, tive-me a aguentar o barulho de mais uns aninhos, mas pronto, fui sempre alimentando esta questão da música. E, entretanto, paralelamente a isto, aparece a viola campaniça. Uma coisa muito... até fui apanhado de surpresa por um rapaz que hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor e o maior tocador de viola campaniça, que é o Pedro Mestre. Então, o Pedro foi meu aluno e então, numa das aulas, porque a minha maneira de funcionar, eu sendo uma pessoa ligada às artes, a minha maneira de funcionar com os jovens, com meus alunos, era, não lhe imponho um projeto, eles é que me dizem qual é o projeto que querem fazer. E depois, tendo em conta as condições da escola, outras que eventualmente pudesse corresponder àqueles que eles desejavam, assim íamos fazer os projetos deles. Sempre funcionei assim, até hoje. E então o Pedro queria fazer uma viola campaniça. E digo assim, Pedro, uma viola campaniça? E então, sim, porque ele, entretanto, estava a aprender com o tio Manel Bento e com o tio Francisco Bailão, que eram os últimos tocadores que nós conhecemos, e o doutor Zé Francisco passava essa música, passava esses encontros na Rádio Castrense, e essa coisa começou a surgir, principalmente dentro do Pedro, despertou-lhe um interesse enorme, porque ele começou a aprender, mas o problema era, ele tinha que ter uma viola, porque não era fácil. Hoje, portanto, as coisas já estão mais bem encaminhadas, digamos assim, mas naquele tempo não. Não havia quem, naquela altura, lhe pudesse corresponder àquilo que ele queria uma viola para ele. E até ele sabia que as aulas de educação tecnológica funcionavam assim na base dos projetos. Então, o projeto dele era uma viola campaniça. Mas pronto, eu fui apanhado até com uma certa... Talvez tivesse sido a altura em que eu me senti que não consegui corresponder a um projeto de um aluno, foi nessa altura. Mas aquilo era pelo menos naquele tempo, era um desejo tão fora do que é que a escola conseguia responder, porque, tendo em conta a maquinaria que aquilo envolvia para fazer as coisas, até as madeiras, porque uma pessoa, portanto, na altura, para mim era um total desconhecimento. E então as coisas, pronto, ficaram sem efeito, e ele lá conseguiu fazer um outro projeto que também gostava, e essa parte é que começou a despertar. Digo assim, mas como é que um gaiato com 13 anos sabe de uma coisa que eu até hoje não sabia? Porque aquilo a viola campaniça, penso que foi descoberta quase por um acaso. Inclusivamente, até acho que se não estou em erro, há uma imagem do tio Manel Bento, numa altura que houve umas grandes cheias em Portugal, e ele com a guitarra na mão, uma guitarra que já estava em cima do roupeiro, que ele já não... toda sem cordas. Acho que há uma imagem que ele quis salvar o próprio instrumento dele, que era, ele era mais uma ligação de saudade do que é que foi a viola para ele, do que propriamente o valor que aquilo poderia ter, o valor monetário. E essa parte é que eu comecei a dizer, mas um catraio com esta idade tem um conhecimento de umas coisas que eu ainda não me apercebi. E tanto foi aí é que eu comecei a caminhar, a tentar perceber o que era a viola campaniça, como é que podíamos ajudar, digamos assim, como podíamos, a escola, ajudar a preservar a viola campaniça, como é que podíamos levar os alunos a viola campaniça, porque depois comecei a estar mais atento, comecei a ver os encontros que a Câmara fazia com os tocadores, com os cantadores de baldão, e essa parte é que começou a despertar. Bem, pronto, porque eu, apesar de ser muito importante tudo o que a Câmara ou a autarquia na altura fazia, mas faltava um outro elemento, porque o único jovem que estava no meio daquilo era o Pedro. Estamos a falar de que época, mais ou menos? Estamos a falar, talvez, aí por volta de 2000, uma coisa assim.
Final do 1990 e tal, inícios de 2000. E, entretanto, eu estou-me a situar porque havia outro acontecimento que teve a ver, isto ligado à música, com músicas que eu fiz para um filme que nós fizemos na escola, um filme Regina, tanto que foi um filme que também teve um grande êxito. Isto é só para ver quão viva pode ser uma escola e as oportunidades que dá ao jovem determinadas coisas. Deu-nos nessa altura, com o filme Regina, com alunos, com realizadores tudo portugueses, ganhámos um prémio, fomos a Londres com isso. E depois, portanto, era esta parte do coração ligada ao rock e o outro aquele ligado já à viola campaniça. Esse despertar da viola campaniça é que foi muito... Pronto, foi a pouco e pouco. Então começámos a tentar perceber como é que podíamos, daí este trabalho que eu tenho aqui, que a ideia era... portanto, isto tem que ir para a escola, porque a autarquia fazia um bom papel nesses encontros, mas esses encontros a maior parte das vezes eram anuais, que era por altura da Feira de Castro, porque a Feira de Castro era o palco da viola campaniça, era a altura onde tocadores, cantadores, poetas, toda a espécie de pessoas ligadas à cultura tradicional se encontravam na feira, não sendo os 3 dias como é hoje, a feira pelo menos uma semana durava à vontade, e era o palco da viola campaniça, dos tocadores, dos cantadores, do despique, do baldão, eram deles, tinham o seu palco. Mas faltava mais qualquer coisa, faltava construir violas, faltava arranjar os jovens, porque a grande preocupação do Tim Manuel Bento era isto morrer, porque para ele a viola quase já tinha morrido, mas quando ele começou a ver o interesse, não só nacional, como internacional, o Tim Manuel Bento, com a idade que tinha, chegou a ir ao Canadá, ainda fez uma digressão mundial à custa da viola campaniça, ele, a sua esposa e o sobrinho, ou tio que era, pronto, o tio que era mais velho, é uma coisa assim. E era esta parte é que fazia falta que alguém fizesse alguma coisa. E aí, depois desse estudo, aproveitei uma formação que tive que fazer na Escola Superior de Ciências Educativas em Odivelas, e o meu trabalho, o final de curso, foi a importância da preservação da viola campaniça, integrando-a nas aulas de educação musical, em contexto local. Portanto, eu achava que era, através dos professores de educação musical, que seria o veículo mais rápido para chegar aos alunos. Porque o currículo podia ser o currículo nacional, podia ser mexido, podíamos ter a componente local, e eu achava que seria interessante, através dos professores de educação musical, eles poderem proporcionar o toque da viola campaniça. Fiz inquéritos, fiz aquelas coisas, daqueles trabalhos que requerem, aquelas investigações. Só que, depois o que é que eu verifiquei? Os colegas de educação musical, salvo raras exceções, não eram daqui. Portanto, eram pessoas que vinham, estavam um ano, depois iam-se embora. E a coisa não funcionava, pronto, não funcionou bem. E então começámos, tendo em conta uma das conversas que tive com o Dr. Manuel Bento nessa entrevista, que ele achava que a viola campaniça devia ser... Ele achava que os mestres também deviam ter uma opinião na escola em relação... E aquilo é que me fez despertar. Deviam ter... Pronto, ir às escolas, digamos assim, mostrar o toque da viola campaniça e, a partir daí, os jovens interessarem-se ou não. E foi a partir daí que essas coisas começaram a evoluir. Começámos a fazer essa experimentação. Fez-se uns cursos até financiados pelo IFP e com a Cortisol. Eu, na altura, por acaso, era presidente da Cortisol. Portanto, isto é só para ver já a força que eu tentava levar, quer para a escola, onde era professora, ou para a Cortisol, que é esta cooperativa de informação e cultura, onde está a Rádio Castrense, onde o Dr. José Francisco Colasso passava, e ainda hoje tem um programa que deve ser dos mais antigos, que é o Património, e era nesse património é que havia essa troca digamos assim, ou de músicas, ou de poemas, com pessoas que telefonam para dizer, cantar uma música. Isso ainda continua.
E nessa altura, portanto, fez-se então esse primeiro curso de construção de viola campaniça porque precisávamos de instrumentos. Começámos a reparar as pessoas a gostar, a interessar-se por aquilo. Achavam aquilo uma coisa assim estranha, que atraía um timbre rústico, mas uma coisa muito atrativa, muito contagiante. Só que não havia instrumentos para tocar. E então fez esse primeiro curso de construtores. Pronto, a mais-valia, digamos assim, foi o iniciar as coisas, porque depois, de tentativa em tentativa, íamos corrigindo aquilo que às vezes não dava certo. Não deu certo esse curso, porque daí ninguém quis ser construtor de viola campaniça. A nível da construção não havia mestres. Não havia? Não. Do toque estava o Pedro. A nível da construção, tivemos que investigar. Não é fácil. Hoje já vemos muita coisa na internet, mas naquela altura isto ainda estava e se tentar procurar construção de viola campaniça não é fácil encontrar. Mas encontramos a construção da guitarra clássica, que é uma técnica muito semelhante. Aquilo o que difere, uma parte das vezes, é a forma do objeto, neste caso do instrumento. Porque, de resto, muitas das técnicas aplicadas na construção de uma guitarra clássica são aquelas que nós, eventualmente, podemos aplicar à construção da viola campaniça. Mas vocês estavam a replicar um modelo que já conheciam. Sim, é que nós temos que replicar esse modelo. Porque, se não fizermos isso, não estamos estamos a defraudar o que é a viola campaniça, estamos a defraudar as pessoas que se interessam pela viola campaniça, porque nós temos que obedecer a determinados critérios do que é a viola campaniça, os seus embelezamentos, as suas características. Portanto, aquilo tende a obedecer a uma forma, digamos assim, de identificar, porque senão não é uma viola campaniça, não é uma viola barguesa, não é uma amarantina, aquilo começa a ser um emaranhado de coisa. E há que, uma vez que isso já está tudo definido, o que é a barguesa, o que é a amarantina, o que é a toeira, as zonas onde aquelas praticamente saíram e têm mais influência, nós com a campanista temos de fazer isso. Depois começámos a descobrir o senhor não sei quê, no Montal, tem uma viola que era campaniça, que tocou não sei quê, não sei quando, às vezes trazia para o pessoal ver, e outras até ofereciam. E ofereceram, portanto, o Pedro tem algumas violas que alguns desses idosos lhe ofereceram, pronto, que a pessoa já nem sequer, ou porque nunca foram tocadores, mas porque era do pai, era porque não sei o que mais, e achavam que o Pedro, como sendo o grande representante dos tocadores, o doutor José Francisco aqui também tem, portanto, houve pessoas que, e ainda, pronto, a nível privado existem algumas, mas muito poucas, então aquilo que nos chegou à mão, já eu tenho um total de conhecimento de 20 ou 30 violas. E então, mas pronto, era tentar, pelo menos pela forma. A forma é obrigatória, aquela da cintura muito apertada da viola campaniça. Normalmente dizem sempre isto a título da brincadeira, que aquilo foi inspirado numa rapariga muito perfeita. Tinha as medidas ideais para concorrer, porque a viola é muito cintada, digamos assim. E até o Tio Manuel Bento até dizia, até o cuidado, temos de ter cuidado como... Eu dizia, até como pegamos, eu até exemplificava quando pegava numa rapariga para dançar, é a mesma maneira que tem que pegar na viola campaniça. Portanto, aquilo são histórias que nos ficam, não é? Como não existia só um construtor, existindo alguns construtores, dentro das características do que era a viola, eles punham... Porque, pronto, isto depois dependia de muitos fatores. O embelezamento da viola. Havia quem fizesse aquilo só muito simples, que era fazer a forma e a boca redonda com 3 argolas. Há quem era um construtor mais afamado e tivesse melhores condições, punha outros elementos decorativos na viola, mas que respeitam também a tradição. Quem não tinha essas condições, a viola era muito simples, não tinha embelezamentos, só tinha a boca redonda, a cintura apertada e não tinha... E consegue-se definir variantes regionais, por exemplo? Consigo só de 2 regiões. Uma Beja e outra as violas construídas ali na zona do concelho de Odmira, Ourique, entre São Martinho das Amoreiras, outras coisas ali. Nota-se uma diferença dos construtores dali
que não eram construtores, pelo menos tão requintados, como do luthier de Beja. Pronto, estava na cidade, tinha outras condições, tinha acesso, até a nível de trabalho, possivelmente teria mais trabalho que teria um construtor de... E às vezes era o próprio tocador que fazia a sua viola, que era muito habilidoso e que fazia também a sua viola. E então consegue-se mais ou menos ver a região onde é que essa viola foi elaborada. Portanto, eu posso distinguir, possivelmente há quem distinga mais, por exemplo, foi um etnomusicólogo, é capaz de ir muito mais além do que eu estou aqui a dizer. Mas eu consigo perfeitamente distinguir o que é uma viola feita ali em Beja, porque Beja teve, que eu conheço, teve 2 ou 3 construtores. E houve um que era excepcional, tinha uma perfeição incrível na construção da viola. As violas daqui eram um bocadinho mais pobres, eram mais do campo, não tinham tanta... Mas pronto, os elementos, a afinação, isso praticamente era idêntica, as afinações. Eles praticamente, naquele tempo, salvo erro, posso estar a cometer aqui uma gafe, mas eles só tinham praticamente uma afinação. É como que nós hoje em dia chamamos a afinação dos velhos. E depois afinavam para as senhoras cantarem. Porque a afinação que eles punham na viola campaniça normalmente era para a voz do homem. Se tivesse uma senhora, ou a senhora gritava demasiado, ou tinha de fazer voz grossa. E até eles faziam uma outra afinação para poder... para as senhoras poderem cantar. Há um repertório específico associado à campaniça e também regional, se conseguimos associar a regiões específicas. Sim, quer ver, isto porquê? Mas esta coisa, quanto a mim, isto merecia uma melhor investigação. E acho que até aqui tem havido alguns investigadores, inclusive o José Alberto Sardinha, foi quem também deu um grande empurrão com estas coisas, tudo ligado à viola campaniça, mas ele não fez fez uma investigação geral, não fez uma investigação local para tentar perceber certas coisas. Mas acho que isso era interessante, para responder à sua questão, era interessante alguém poder fazer isso. Porque nós, quando começámos a ter conhecimento da viola campaniça, aquelas modas que se tocavam na viola não eram as modas que os grupos corais cantavam. Ou que cantam, salvo há uma ou 2 exceções, mas o repertório... Mas talvez porquê? Porque, isto agora é a minha opinião, porque quando se descobriu os últimos tocadores, e praticamente foram todos aqui desta zona da Ourique ou de Mira, uma aldeia que, por causa da barragem, desapareceu, e esses tocadores foram deslocados para outras zonas. Portanto, eles tocavam aquelas modas, porque já não se descobriu como é que, ou não se identificou-se, mas não se gravou, por exemplo, tocadores de Serpa, da Aldeia de São Bento ou de outras regiões, que é para saber se o toque era o mesmo ou se a zona que gostavam mais de tocar, aquele que eles chamavam da moda campaniça. Há um outro senhor que é o Jorge Montes Caranova, salvo erro, também que era ali do pé de Beja, era de uma aldeia ali do pé de Beja. Nota-se um toque diferente destes daqui, uma maneira de... mas pronto, as modas um pouco semelhantes talvez ao que se canta neste lado. Daí dizer que havia as modas campaniças e as modas do canto. Se bem que uma pessoa pega numa viola e a viola interpreta todas as modas do canto alentejano. E até é curioso, ela interpreta outras modas. Até nós, eu digo agora nós, Moços de Macana, que é o grupo que resultou deste projeto todo, estamos a incorporar no novo CD uma adaptação de um músico aqui do Alentejo, de Beja, o Paulo Ribeiro, de música pop adaptada ao canto alentejano. E uma dessas é aquela música do Polo Norte, passava no café quando eu lá estava. Ora, imagine isso transposto para a cadência alentejana e com a viola campaniça. Portanto, nós vamos incorporar isso no... Portanto, são experiências. Há pessoas que podem não dizer, mas vocês estão a dar cabo do canto, estão a dizer não sei o quê. Mas isto evolui e adapta a novas gerações ou a coisa morre.
que é isso. Nós, já vezes, não podemos ser demasiado puristas ou demasiado conservadores. Porque se queremos conservar demasiado uma coisa, ela corre o risco de estagnar e as novas gerações dizem, não, isto para mim não me interessa. Olha, se me deixarem fazer isto assim, eu talvez pegue nisso. Se quiserem que isso seja assim, então, olha, passem bem. E então há que ser atrevido um pouco nestas coisas, não desvirtuar, mas tentar, com isto, despertar interesse, que é isso, eu acho que aconteceu em muitos músicos. Viram que com a viola campanista eles conseguem fazer outras coisas dentro dos géneros deles. Inclusive há um, eu não conheço, mas tenho visto coisas dele, que é um músico que se intitula O Gajo, não sei se já ouviu falar, que era um músico que veio da área do rock, do peso, e está rendido à viola campanista. Só que tudo o que ele interpreta, ele não interpreta as nossas modas. Ele aplica e faz melodias novas para a viola campanista. Portanto, adapta tudo aquilo à maneira dele. Logo a princípio, a pessoa fica um bocado chocado com aquilo. Pá, aquele gajo está a dar cabo... O gajo está a dar cabo da viola campanista. Mas começámos a pensar bem. Não, pronto, tem outro espaço. E ele próprio diz que não quer ser um tocador de viola campanista. E temos que respeitar isso. Isto desperta noutros músicos... E disse, olha, isto é interessante, aquilo está a fazer isto, eu tentei-me vou... Tanto que nós, os moços de Macana, quando gravámos o primeiro CD, que é um CD que eu tenho aqui e para vocês ficarem com ele, temos uma mistura de piano, em alguma das modas. Não tocamos isso em espetáculo, porque nós no espetáculo só fazemos com viola campanista. Mas temos piano, violino e temos harpa. Tentámos esta fusão, digamos assim, que também resulta. Nos espetáculos, como disse, não fazemos isso. Fazemos só o espetáculo com a viola campanista, com o canto alentejano, uma vertente mais pura, mais regional. Mas achamos muito interessante que se façam essas coisas. Há bocado falava de se ter reabilitado de alguma forma um certo orgulho alentejano. Sente que a viola campanista terá contribuído para esta mudança ou acha que houve outro movimento, até do ponto de vista patrimonial, de reconhecimento do património, que terá contribuído para essa mudança? Eu acho que conforme, se calhar a maioria das pessoas ligadas ao canto, ou às vezes até os menos distraídos, quando o canto foi eleito Património Material da Humanidade, isso acho que a maioria dos alentejanos ficaram, foi raro o alentejano que não gostou e essas coisas, faz com que todo aquele esforço esta resiliência que o próprio alentejano às vezes de resistir às coisas, portanto, vocês estão neste clima, estão a ver estas temperaturas, nós temos que ser resistentes e isso fez com que essa resistência que muitos fizeram com que o canto chegasse aos nossos dias, de chegar a um ponto de ser reconhecido pela Unesco, é um motivo de orgulho. E claro que a viola campanista acompanhou também esses tempos e galgou também essa onda, digamos assim, e acompanhou isso, veio dar também um aspecto mais musical ao cante, porque uma coisa é o canto à capela, com aquela cadência muito retardada, aquela coisa, e depois há o toque com a campaniça que anima mais aquilo, dá outra animosidade à melodia que muitos dos jovens gostam, se bem que isto é outra situação que choca com alguns cantores, digamos assim, do canto mais puro, de maneira nacional. Porque há quem diga que nós estamos a roubar elementos ao canto e porque eles depois dizem eles que preferem o canto com a viola campanista porque é mais melodioso, mas eles têm que perceber isso, porque a viola não rouba cantores ao canto alentejano, na sua pureza. A viola às vezes leva esses cantores para o canto. Mas isto é uma coisa... Nós às vezes gostamos de discutir isto uns com os outros, porque vocês estão... Vamos ver se as violas vieram tirar os jovens. Não vieram não, porque começámos a ver muitos dos jovens acabam por ir para o canto. Exatamente. Ganham o gosto do canto. Só que é mediado, não é? Sim, fazem... Uma incursão
são diferentes, sim. não é? E pronto, é por isso é que digo que isso veio pronto, encher os corações de orgulho e de satisfação ser uma coisa tão nossa, que isto teve alturas em que aquilo era aqueles alentejanos estão ali a cantar ali. E havia, ou então outra coisa que, pronto, isto nós às vezes não temos de dizer só aquilo que os outros gostam de ouvir, temos também de dizer coisas que muitos eventualmente não gostariam de ouvir, que tem a ver com a maneira, aí já concordo, com a maneira como certos grupos interpretam a moda do cancioneiro alentejano. Dão-lhe um aspecto demasiado bailarico e com um bom acordeão e pum, 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 e pum, pum, pum. Quer dizer, isso... e é curioso é que nós às vezes vamos a sítios e as pessoas querem... cantem lá, querem músicas que foram muito popularizadas pelo grupo Portela, a Senhora Cegonha e Olha o Passarinho, que é tudo assim cantado muito de uma maneira... Pronto, eu pessoalmente não gosto, mas admito e estou à vontade às vezes a falar com certas pessoas que gostam daquele género, porque temos que admitir que eu não gosto, mas o outro gosta. E há espaço para aquilo que eu faço e que eu gosto, mas há espaço para aquilo que tu gostas e que fazes também. E é nisso é que temos que conviver. Gostava agora de retomar, já falou um bocadinho sobre isso, do seu papel e o seu contributo, por um lado, na vida associativa e cultural aqui de Castro Verde. No fundo, a Cortisol fica ligada à escola e a escola à Cortisol, enquanto eu professor da escola e diretor da Cortisol, em que o objetivo era o mesmo. Portanto, é que, de um lado, fazer os tais cursos, como há bocadinho referi, e manter a ligação com os grupos. Na Cortisol tem as camponesas, tem os carapinhas, tem uma série de grupos. E eu, portanto, gosto de pertencer às associações, fazer parte das associações, porque para mim é um dever. Eu faço parte de uma sociedade, integro uma sociedade. Eu, naquilo que eu consigo fazer de bem pelos outros, eu gosto de fazer isso. Fazer bem no sentido de proporcionar às pessoas esta questão de gerir uma associação, trabalhar em prol dessa... Para mim é um dever, acima de tudo. Se eu estou integrado na sociedade, as pessoas reconhecem a mim alguma mais-valia para determinadas coisas, tenho que corresponder a isso, eu tenho que dar o meu contributo. E foi essa ligação com a Cortisol que eu fiz mais um sentido de dever, mas sentido de dever no sentido de ninguém me obrigar. Eu próprio senti esse apelo dentro de mim. E pronto, e então resolvi candidatar-me a presidente da Cortisol com um colega meu, que é o Joaquim Rosa, que é muito ligado também a estas coisas, é um indivíduo muito ligado, gosta muito das questões culturais, ele é um artista, ele desenha, mas filma também. Portanto, somos polivalentes, digamos assim. A escola é uma escola viva. A Cortisol também tem, como em tudo na vida, as escolas têm altos e baixos, as associações também têm. Agora atravessamos um bocadinho... Podemos dizer que é por causa da pandemia, que as escolas ou as coisas não se abaixam, mas pronto, há de haver altura que estarão outra vez na moto de cima. E então, essa ligação, houve uma altura que quase me confundia entre a escola e a Cortisol. A Cortisol, tendo em conta o projeto que ele veio depois para a escola, para construir, para angariar os jovens, e aquilo foi, acima de tudo, uma experiência com diga-se, um tipo de jovens em que a escola e o currículo normal não lhes diz muita coisa. E hoje é fácil adaptar um currículo a uma criança, mas isso, pronto, há 15 ou 20 anos atrás não seria bem assim, mas havia essa tentativa e havia essa possibilidade de até escolhermos crianças para determinados projetos para eles olharem a escola de outra maneira. E esses rapazes, alguns nem tanto, porque, pronto, não era obrigatório a pessoa construir e fazer parte de um grupo. Portanto, tinha a sua viola, se quisesse continuar, continuava, se não quisesse, não continuava. Portanto, o importava era haver violas campaniças em casa de cada um. E no caso da parte destes moços que resultaram deste grupo, eram jogos um bocadinho difíceis, em que o currículo normal, para eles assimilar aquilo, era complicado. E então, através deste projeto educativo da viola campaniça, aquilo era quase uma turma, quase tinham juntado o pessoal todo nessa situação.
E o que é que eles começaram? Portanto, começaram a aprender a construir e a aprender a tocar, e depois fazíamos pequenas audições na escola. E o que eles começaram a ver o quê? A admiração naquilo que as pessoas sentiam sempre mal, que não eram capazes disto, não eram capazes daquilo. Eles começaram a ver a admiração que os colegas deles tinham pelo toque e pela construção. Isso, eles começaram a ver até a vida de outra maneira. Eu posso não ser muito bom naquilo, mas olha, só nisto. Os outros podem não me admirar por eu não ser bom aluno, mas estão-me a admirar porque eu sou um bom tocador e gosto disto, gosto da tradição. Isso fez neles. Tanto que esses rapaziada hoje têm todos bons empregos. Eles tiraram bons cursos, continuaram na escola. Portanto, são rapazes que têm bons empregos, digamos assim. Não ficaram por aí encostados à parede nem nada. Porque isso encheu-os de orgulho. Os outros olharem, os companheiros olharem para ele, porque a viola não é uma coisa fácil de tocar. Pois quando nós aprendemos, tudo se torna fácil. Mas aquilo, porque é diferente de uma viola clássica, a maneira como colocamos os dedos, a maneira como... porque temos a técnica, que é a técnica do polgar. E este polgar é que marca o ritmo, enquanto uma viola clássica podemos abanar a mão, escolher a mão, aquilo faz o ritmo. No caso da campaniça, se bem que se comprar uma guitarra, uma viola campanista e quiser tocar de palheta, pode tocar. Ninguém proíbe ninguém. Mas não dá o mesmo, não dá aquele sabor, não dobra a melodia conforme faz o polgar. Portanto, isso é difícil, essas coisas são difíceis. E a rapaziada, os colegas deles ficavam admirados. Mas eles, afinal, os moços são bons nisto. E isto encheu-os de orgulho, continuaram na escola, depois foram tirar cursos profissionais e, pronto, tiraram mecatrónica, empregos assim, que não são nada fáceis, ou cursos assim, e praticamente estão todos empregados. Portanto, esta foi também uma dos objetivos da escola, que puxar os jovens, motivá-los para... Já tivemos também Pombal. Houve uma altura, tínhamos um grupo de moços que gostavam muito de pombos. Criámos um Pombal na escola. Já tivemos moços que gostavam da mecânica dos carros, já tivemos kartings na escola. Portanto, a escola de Castro tem um trajeto muito interessante. Para a adaptação do sim, e na influência que tem... Sim. É uma escola muito... Tanto que não foi à toa que ficámos bem classificados agora no ranking nacional da escola. Isto quer dizer alguma coisa. Acho que o corpo docente, além de termos bons alunos e temos boas pessoas, não temos aqui grandes problemas com certas escolas têm, com problemas de alunos, não. Acho que temos bons jovens aqui, temos um corpo docente também bom, podemos considerar assim. Isso tem que dar resultados. E foi esses resultados que, se bem que nem todos os jovens que estão na viola campanista são jovens que tiveram problemas com os estudos. Não, temos outros, temos engenheiros. Portanto, já o grupo a nível da viola campanista está bem recheado de bons empregos, técnicos trabalham na EDP. E todos esses alunos já tinham algum tipo de formação musical ou já estavam despertos para esta... Nada. Isso tem que haver a motivação. Alguém tem que fazer essa motivação. Alguém tem que tentá-los convencer. Olha, vamos experimentar isto, porque a minha disciplina é Educação Tecnológica, faz parte do grupo da Educação Artística. É tudo muito ligado às artes, ao manusear as coisas. E pronto, eu vejo logo quando é que um jovem tem jeito para isso ou não. E que normalmente esses jovens que não gostam tanto da escola como os outros do sistema mais tradicional ou do estudo, são jovens que têm muitas habilidades para outras coisas. E temos que potenciar isso. Porque não era para eles serem grandes tocadores nem bons construtores, mas isto seria despertá-los para a vida, para outras situações, que em muitos dos casos foi isso que aconteceu. E como é que fez também essa aprendizagem? Porque também teve essa generosidade, teve que ter essa generosidade também de aprender quase Sim. em simultâneo, não é? Tive depois que socorrer de pessoas que na altura
eram as pessoas que nós achávamos que estavam em condições de dar mais alguns, ou apontar luzes, como é que se fazia isto, como é que se fazia aquilo, foi com o Pedro Caldeira Cabral. Tive um contacto com ele, fomos a Lisboa, fomos ao ateliê dele, mas o Pedro está muito ligado, Pedro Caldeira Cabral está muito ligado à guitarra do fado, mas também já fez, acho que a viola campaniça que está no livro do José Alberto Sardinha, aquele modelo, foi ele que fez, baseado num modelo antigo que está no Museu Verdades de Faria, se não me engano, se não estou em erro. Portanto, o Pedro Caldeira Cabral fez uma réplica dessa viola, é aquela que consta com instruções, depois como é que se deve construir uma viola campaniça, que está nesse livro do José Alberto Sardinha. Foi nessa pesquisa, para mim era uma área... Mas isto é curioso. Eu, enquanto músico caseiro, sempre me intrigou, mas como é que estas coisas se fazem? Aquela da viola elétrica partia do princípio que era fácil, porque aquilo é um tronco maciço. Mas uma viola acústica, com a caixa, com aquela coisa, mas como é que isto tem que se fazer? Isto para mim foi também uma descoberta, e tanto que depois acabei por começar, não só na escola, tenho um ateliê num montinho que eu tinha aqui ao pé de Castro Verde, onde muitas das minhas horas livres passo lá a fazer ou esses instrumentos, ou réplicas de outras coisas, restauração. Se me entregarem um bandolim antigo, qualquer coisa antiga, eu quase pago à pessoa para me deixar explorar aquilo, para ele arranjar isso, porque é uma maneira também, é uma aprendizagem também muito, muito interessante. Eu gosto de restaurar as coisas antigas, de dar-lhe aquela vida que eles tiveram. E agora estou eu de roda de uma viola muito antiga, de 1872. Aquilo é uma raridade mesmo. E eu digo 1872 porque tem o selo. É a viola que tem, que diz o ano de fabrico. E isso, porque a maior parte desses instrumentos musicais perderam o selo ao longo dos anos, que aquilo é umas colazinhas que punham naquilo, e isso, a preciosidade tem muito a ver com isso, com o facto de ainda ter lá o selo. E pronto, foi esse percurso que me fez, portanto, agora quero sair da escola porque já chega, quero fazer outras coisas, há vida, apesar de tudo, há vida para além da escola. Portanto, eles aqui a nível da autarquia fizeram-me o convite para orientar, digamos assim, o curso da viola campaniça, pronto, para as pessoas que na altura fazíamos a nível de escola, mas depois teve de suspender, e agora é aqui os alunos que andam no projeto de aprendizagem do toque, os que quiserem, depois vêm para aqui fazer a sua viola, conforme na escola não era assim, na escola as pessoas fora não podiam, pronto, não tinham lá. Se bem que as pessoas gostava de fazer, como é que a gente faz? Ninguém sabe, a nível de escola tem que ser só para os alunos. Eu não, agora qualquer pessoa em Castro Verde, quando abrirem inscrições, podem se dirigir à Câmara e para poderem fazer um instrumento aqui. Porque nós estamos nesse espaço, não é? Em que é possível. Pois é, este é o espaço ideal para isso. Portanto, foi um espaço pensado nisso. Quando fizeram isto aqui, eles foram observar como é que estava, o que é que não devia ser a escola, porque aquilo, portanto, era uma sala adaptada à situação de ateliê, que não é muito. Portanto, isto é um espaço mais. Respira-se melhor aqui, as salas das escolas têm o teto, o pé direito é um bocadinho baixo. Todas aquelas poeiras ficam ali, aquilo, pronto, a nível de saúde não tinha as condições ideais. Isto, pronto, já tem outras condições e, pronto, demorou o seu tempo, mas já está em condições de começarmos aqui a experimentar a construção da viola. E dentro estamos a criar um modelo que possa, não saindo fora, aliás, tem que estar dentro do que é a viola campaniça, mas que se possa identificar que é de Castro Verde, que é construído em Castro Verde. E posso lhe adiantar em primeira mão, vamos tentar construir instrumentos que tenham a certificação da biosfera, porque isso vai ser uma mais-valia muito importante aqui para o Concelho. Uma vez que fazemos parte
de 400 ou 700 a nível mundial, ou já não sei quando, e queremos um produto com a certificação da biosfera. O que é que temos de fazer? Temos de fazer as violas campaniças tal qual como elas eram. Não podemos pôr elementos que não tenham nada a ver com isso, porque isso às vezes é uma tentação do construtor querer personalizar ou dar o seu toque pessoal. Quando fazemos isso, estamos a estragar um produto. Não pode haver toques pessoais no instrumento que queremos que seja genuíno e autêntico. Eu também já tive essa sensação quando comecei a construir, mas comecei, não podes ir por aí. Porque gostamos de deixar o nosso cunho pessoal nas coisas. Daqui a uns anos, olha, quem fez estas violas é fulano. Mas isso fica lá no selo. Não é preciso, comecei a pensar, isto está lá no selo. Nós fazemos, a pessoa sabe quem é que fez. Não é preciso estar a pôr elementos. Eu pôr um elemento que identifique determinadas coisas que eu quero. Estou a fazer com que essa viola não seja uma viola genuína. Isto tem dois sabores, digamos assim. Um é o reconhecimento. Porque se nós estivermos a fazer uma coisa, tenha um reconhecimento, porque se eu fizer uma viola e isto não for divulgado mundialmente, pronto, ninguém sabe o que é que eu ando a fazer. Mas dentro da biosfera, aquilo é uma coisa que o mundo vê. E isso acho que para Castro Verde tem uma mais-valia enorme. E pronto, depois está o gosto que nós temos de estar a fazer uma coisa que está reconhecida. Uma coisa está associada à outra. Sendo, portanto, que é uma montra, acaba por ser uma É uma montra. Importante. E um produto válido, acima de tudo, as pessoas... Quem quer comprar depois uma viola, porque hoje em dia, infelizmente, há muita gente a comprar gato por lebre. Não só nas violas campaniças, mas de outro género. Porque há alguns luthiers em que os elementos, até há uma fábrica, não digo não para não criar suscetibilidade, não vou-lhes ver a entrevista e depois vêm-me acusar, que produzem violas campaniças, violas braguesas, e aquilo é quase igual. A diferença é muito pouca. Os elementos que diferenciam uma outra é quase nenhum. E vendem aquilo para o mundo inteiro como se a viola campanista fosse de facto aquilo que eles estão a vender. E não é. Portanto, nós não podemos agora andar a anunciar, vejam lá que eles não estão a fazer isso, vejam lá que não sei o quê. Nós é que temos de fazer aquilo como deve ser. Então agora eu vou-lhe fazer a pergunta difícil. Então o que é que distingue realmente a viola campanista de Castro Verde? Tens tudo. Não é o Castro Verde, o distinguir, digamos assim, pode ser, se é que não podemos pôr outros elementos. Pronto, eu comecei, tenho também uma maneira de identificar violas que eu faço a nível pessoal com um outro elemento que é muito conhecido aqui em Castro Verde, que é as mantas do lombador. E eu tenho um padrão no caravelhal da viola que faço, que imita aquela lã a escura e a mais clara das mantas de lombador. Portanto, eu posso incorporar isto numa viola que eu faço. Mas esse elemento, se eu fizer isso, pode não ser reconhecido como um produto genuíno. E então eu tenho que fazer tenho que deixar os elementos em que eu posso pegar num elemento que eu vi numa viola tal e noutra viola, e fazer isso só nessa. Aí posso dizer-se, olha, em Castro Verde fazem daquela maneira, mas dentro do que é o padrão das violas campaniças. Portanto, é uma coisa que... Porque isto... esta conversa do produto da biosfera só se fez luz há 2 dias, quando eu perguntei a um dos seus colegas que estiveram ali como é que podemos fazer isso. Portanto, é uma coisa que ainda está muito verde, digamos assim. Mas que a conversa foi tida com o Presidente da Câmara, foi tida com o vereador, não é uma coisa à revelia mas com o conhecimento deles. Perguntámos a um dos vossos colegas, acho que foi o António Abreu, foi um deles, como é que podemos fazer um produto que seja reconhecido e que seja certificado. E então, agora temos que estudar o que é que vamos fazer para poder para essa viola encaixar-se dentro daquilo que nós queremos. Sendo que esse cunho também é importante para a identificação da viola campaniça como património de facto. Eu acho que pode dar um contributo, porque, pronto, isto, apesar de estarmos dentro fazemos parte de uma região da biosfera, não quer dizer que todos os castrenses ou todos os coisas tenham uma grande admiração por isso. Mas há coisas para a gente fazer com que eles percebam
que isso é importante. E através, portanto, as pessoas gostam muito. Às vezes nós temos aqui a ideia que as pessoas daqui não gostam disto, não gostam daquilo. Podem não gostar do ponto de vista da pessoa que às vezes pensa que as pessoas deviam pensar de uma certa maneira. Isto é um bocado complicado aqui a dizer, mas eu estou a falar por enigmas para não entrar na suscetibilidade. Porque às vezes, as pessoas não. Não, as pessoas... Eu sei que vão... A vida cultural... mexe muito com Castro Verde. Agora pode, desde os anos, quase qualquer autarquia não pode dizer que culturalmente mexeu muito com as coisas. Estamos sujeitos a regras que às vezes as pessoas querem fazer eventos, mas têm receio. Portanto, não podemos fazer. Mas pronto, isto é vida. E tem-se feito coisas. Agora, por exemplo, há pessoas que podem se queixar que fazem determinadas coisas que as pessoas não participam. Mas a pessoa também tem, quando faz essa crítica, também tem que ver se aquilo que está a fazer, se está a ser um chamariz ou não, ou a maneira como está a querer. Que as pessoas vão ver aquilo que ele quer manifestar, ou que ele quer mostrar às pessoas como um bem cultural. Tem que ver como é que fazem as coisas. As coisas também têm que ser feitas de modo que as pessoas também se sintam que fazem parte disto e que eventualmente gostarão de fazer parte dessas... Sente então que este contributo, ou que este cunho pode ser, de facto, ter uma mudança e um papel transformador? Pode, escuta, agora, não pode ser rápido. As pessoas às vezes querem as coisas muito rápidas. As coisas temos que dar um passinho, temos que caminhar caminhando. Não podemos caminhar correndo. Que isso pode haver atropelos e cairmos. Mas isto, o facto, por exemplo, dos agricultores estarem metidos num projeto desta natureza, portanto, é uma área muito sensível do tecido de Castro Verde. Portanto, para eles participarem nisto, isso é importante também. Portanto, essas pessoas estão convencidas que foi uma mais-valia o fazermos parte de uma coisa dessas. Isso, pronto, com o tempo, o facto, eu conheço pessoas que têm ligado a esta biosfera uma espécie de watch birding. Como em inglês não é lá muito bom. Vão ver as abetardas, estão ali numa zona também de reserva. Então, essas coisas, isso influencia. Aqui Castro Verde tem uma zona onde elas nidificam mais e estão mais expostas, digamos assim, entre Castro e Entradas. Tanto nós aqui e conseguimos manter ter esta da biosfera porque não podemos plantar árvores a torto e a direito aqui porque, portanto, tendo em conta o porte das aves, não se querem em zonas de muito arvoredo. E o facto de termos esta zona que temos é o sítio ideal para elas nidificarem. E há pessoas a virem estrangeiros. No outro dia estive ali com americanos. Isto é, agora, as pessoas da vila sabem isto? Não sabem. Mas isto for divulgado, as pessoas estamos a ver dois americanos ver isto e nós estamos aqui e achamos que isto não tem importância. Porquê? Essas coisas, se isto for divulgado assim desta maneira, as pessoas começam a pensar, afinal, porque às vezes nós estamos em Roma e não vemos o Papa. Costuma-se dizer muito isto. E, portanto, apreciamos mais as coisas como vê nos outros sítios do que aquelas que temos aqui. Mas nós, portanto, temos, apesar disto ser um deserto, ser calor, mas isto tem potencialidade para atrair muitas pessoas. Portanto, é só criar as condições e divulgarmos as coisas como deve ser, porque eu fiquei também admirado. Um dia aparece-me lá, eu tenho, junto à reserva, tenho essa quinta que eu tenho, e eu, como tenho, portanto, sempre aberto, o pessoal engana-se muito, em vez de ir para a coisa, entra lá, entra sempre para o meu portão. E eu tenho que ir onde é que iam ver as abetardas. Lá estive a dizer onde é que eles faziam isso, que no fundo que é um vizinho onde tem um sítio onde eles também podem fazer essas coisas. Portanto, isto, as condições temos. Temos de saber divulgar as coisas que temos. Sempre teve esta relação próxima com a natureza e tem o seu monte também, não é? Como é que foi também descobrindo e despertando para estes assuntos? A paixão pelo... Acho que todos os alentejanos gostariam de ter um cantinho para poder ter a sua hortinha, ou semear, ou ter a sua casa no campo. Acho que todos gostaríamos disso. Isso também foi uma paixão desde pequenino. O gosto pela terra,
ter um sítio em que possa descansar um bocadinho da escola. Gosto muito da escola, mas também gosto de descansar um bocadinho da escola. Gosto muito dos alunos, mas também preciso descansar dos alunos. Pronto, o facto de criar essas condições, mas isso também teve a ver com o facto de eu criar condições a mim próprio quando saí da escola, para não, apesar de poder ter muita facilidade em integrar-me noutras associações, mas pronto, quero o meu espaço também, é onde eu tenho o ateliê, onde eu tenho outras coisas, onde eu tenho o meu estúdio de música. Portanto, quero criar condições para poder também me sentir bem, não depender dos bancos do jardim, de andar a desfolar esquinas a torto e a direito. Portanto, comecei, uma vez que gosto muito do campo, comecei a pensar, bem, eu tenho que criar condições para estar no campo, para poder, pronto, acho que mereço um descanso saudável. E a partir dali posso fazer muitas coisas. É perto daqui, estou na vila, inclusive teria de ir à escola para captar sempre também. Ainda hoje uma colega me dizia: mas tu não podes abandonar a gente, quando a gente precisa de alguma coisa tu vês, não vês? Ninguém está bem, enquanto tens de me chamar todos os dias eu vou. E portanto, essa ligação muito forte que nós temos com a terra é que fez com que, não é que eu seja um bom agricultor ou um bom hortelão, mas é o ter o meu canto de descanso, porque aquilo não é só para mim. Repara, o meu canto, é um sítio de partilha. De colegas, onde é que vamos fazer um almoço? Olha, podemos fazer lá no podemos. Onde é que vamos fazer isso? Agora, lá está outra vez a pandemia às voltas, tem cortado isso tudo. Ensaios dos grupos, podemos ensaiar no teu monte, podem ir ensaiar no monte. Pronto, é um local de partilha acima de tudo. Foi sempre uma maneira de eu estar na vida, é partilhar sempre com os outros tudo aquilo o que posso e aquilo que sei e até os meus passos. E faz parte do território abrangido pela reserva? Faz. Eu dali também vejo as aptardas, mas não tenho esse negócio de washburning, nem conforme esse meu vizinho ali tem. Mas conforme aparecer, e depois eu também partilho com ele. Depois ele veio, eu gosto de fazer licores regionais, partilho meus licores com. Não faz. Acho que me só falta fazer um livro. Poemas também faço. Deixei-me influenciar pelo poeta popular. O meu avô era poeta popular, o meu pai era poeta popular. Poeta popular são aquelas pessoas, pelo menos nós classificamos assim, não é só dizer aquela quadra fácil, é fazer as décimas, que é uma quadra com o encadeamento de 4. Não sei os estrofes, não é o melhor português, posso estar a dizer as neiras. E que depois são 10 frases, em que a última frase de cada grupo tem de coincidir com a primeira, a segunda, com a segunda da quadra, a terceira, por aí afora. Isso é o enquadramento da quadra popular. Tem um ritmo próprio, porque a maior parte das pessoas que faziam isso eram pessoas que não sabiam ler, portanto, e aquilo tinha de ter um ritmo. E esse ritmo era a uma cadência de tal maneira que memorizavam aquilo. E eu comecei a herdar isso também do meu avô e do meu pai, poetas populares. Então, e não recuperou os poemas deles também? Tenho. E a relação com Cuba? A relação com Cuba é uma relação... é um sentimento muito grande de divisão. Porque é que não vou para lá e porque é que fico cá? Mas o problema... Eu já tentei isso. Só que... Quando estive lá uma temporada assim, a pensar se podia mudar para lá, tudo o que eu imaginava da Cuba, dos meus tempos de jovem, isso já não existe. E então comecei a pensar, eu prefiro manter isso tudo como memória do que chegar lá e depois aquilo, porque o amigo tal já não está ali e o outro já não era aquele, tanto a maneira de ser dele enquanto jovem não é a mesma que é agora, e até eu preferi manter isso como saudade, como um elemento de ir lá de vez em quando, falar com os amigos. Encontramos, um grande encontro anual, é na Feira de Cuba, que a Cuba é uma das terras do Alentejo, talvez daquelas que mais gente abalou.
mas não muito para o estrangeiro. Montavam-se no comboio, porque Cuba tem comboio, era até onde o dinheiro dava. Se conseguiam passar o Barreiro, iam para a Amadora, coisa assim do género. Se o dinheiro só chegava até ali, ficavam naquelas zonas ali do Barreiro, Baixa da Banheira, Montijo ainda é para baixo, não é? Palmela, há muitos cubenses ali naquela zona. Quem tinha mais um tostãozinho, pagava o barco, ia para a Amadora e para outras zonas assim. Os outros ficavam... E então, aquilo é uma saudade imensa e encontrarmos na feira, falarmos disto e não sei o quê, que tu fizeste aquilo e não temos assim coisas... Pronto, coisas já da velhice. E é curioso, é que aquilo que enquanto jovens achávamos piada, a pessoas de certa idade dizerem o moço... dou comigo e com meus colegas a dizer a mesma coisa. Aquele moço assim, aquele moço assado. E a relação com Cuba fica sentimental, porque a Cuba que eu tenho na minha memória, aquela grande paixão, é aquela Cuba quando era jovem, que acho que é a que marca mais qualquer pessoa, é a parte da juventude, das grandes amizades, das grandes... Pronto, isso depois, se tivermos um grande tempo sem ir lá, deixamos fazer parte dessas rotinas. E é por isso, pronto, diga-se, olha, então fica aqui em Castro. Continua aqui. E acabou por sair com que idade mesmo? 19 anos. Saiu mesmo aos 19 e veio para aqui diretamente, ok. Portanto, foi aqui as suas memórias enfim, da idade adulta são... Sim, da idade... Não, também tenho adolescente, adulto... Bem, hoje é difícil a gente conseguir... classificar um moço de 19 anos como adulto. Mas naquele tempo, se calhar... Enfim, eu estava a referir-me à maioridade. Pronto. Talvez tínhamos que tornar homenzinhos mais rapidamente naquele tempo. Agora, eles crescem, só se tornam homens lá para os 30 ou 40 anos, alguns. Alguns ficam ofendidos quando a gente... Não, mas estou a brincar. Mas realmente prolongam mais a adolescência, hoje em dia, penso eu. E então tenho muitas também... Aqui é que eu joguei também futebol, conforme lá. Aqui é que eu comecei também com música. Portanto, as coisas acabaram por... o envelheci aqui. Ou estou a envelhecer aqui. Mas tenho muitas memórias também devido naquela altura, apesar de ser professor, já era coisa que já não era permitido fazer... com 19 anos, do que se tivesse os mesmos 19 anos e não fosse professor. Tínhamos que ter uma certa... Tínhamos que mostrar que éramos merecedores da confiança que os pais depositavam em nós por terem os filhos à nossa guarda. E que escolheu ser professor? O ser professor... Talvez eu nunca tivesse pensado bem em ser professor. Mas... são coisas que às vezes acontecem por acaso. Porque eu vim para Castro porque tinha concorrido a um concurso na altura, mas porque eu estava a estudar em Lisboa. Eu queria seguir numa outra área que era engenharia. Era engenharia de Minas. Talvez fosse para vir para Castro Verde. Mas entrei no que é hoje o técnico, numa altura muito complicada, no 25 de Abril. E aquilo era greves a torto e a direito. Uma pessoa estava nas aulas, um indivíduo, provável aluno, entrava, abria a sala, camaradas, temos que ir aqui, não sei o que mais, e vamos a isto e vamos àquilo. Isto é um dia, outro, e eu digo, sim, mas eu estou aqui a gastar dinheiro ao meu pai, isto não vai ser nada. E disse, olha, e até um fim de semana, coincidiu com uma altura que tive 2 ou 3 dias sem ir lá a Lisboa. Disse, vou-me inscrever ali na coisa, para dar aulas, sempre ganho uns sozinhos, depois logo... Porque eu estava a ver que aquilo ia ser um ano perdido, conforme foram 2 ou 3 anos perdidos. E pronto, foi assim que, ao fim de pouco tempo, chamaram-me para vir para Castro, e disse, fico só aqui um ano, ganho dinheiro e vou-me embora. Depois, disse, olha, se calhar fico mais outro ano. E depois, pronto, comecei com os casamentos. Isso, começou a sentir o pé demasiado preso, já não conseguia ir para o outro lado. Pronto, e a partir daí acabei por ficar. A engenharia de Minas?
a engenharia de Minas, ou seria engenharia de Minas, ou seria, mas aí foi a minha mãe é que me tirou isto do sentido. O que eu gostava, a paixão, era também ligado ao desporto, que é aquilo que todos os moços no meu tempo gostavam ser futebolistas ou cantores. Hoje já não é tanto assim, mas naquele tempo ou era futebolista ou era cantor. E até eu queria cantor, sempre gostei, mas achava que não me dava dinheiro suficiente, queria estar ligado ao desporto. Mas a minha mãe lembra também. Mas, filho, depois quando já viste, és velhote, depois não podes correr, como é que tu vais fazer? E eu comecei a pensar aquilo que a minha mãe tinha. Não me obrigava a muitas coisas, não me obrigava a nada. Mas a maneira como ela me fazia refletir as coisas, eu disse, tem razão, eu não vou para o desporto, pois estou velho, não me consigo mexer, isto é uma vergonha. Daí ir para a engenharia de Minas. Depois acabei, portanto, nem uma coisa nem outra, vim para a escola, mas como eu tinha a minha formação académica, tinha a ver com áreas ligadas ao fazer, que eu tenho um antigo curso que era a formação de eletromecânico, e tenho secções preparatórias dos institutos industriais, que eram mais 2 anos. Durante muito tempo tive habilitação própria para o ensino, só que em 80 e tal, aquilo foi revisto do tempo do um ministro, que agora não me recordo o nome dele, seria Carneiro, qualquer coisa. Não, o Sá Carneiro. Havia um outro ministro qualquer na altura que mexeu nas habilitações, e então eu deixei de ter a licenciatura, passei a bacharel. Daí ter que fazer esta formação no Instituto de Lisboa para voltar a ter outra vez a licenciatura. E muitos colegas seus ou amigos foram para Lisboa, para a faculdade? Dos que andaram a estudar comigo? Apenas um. Mais nenhum. E raparigas, nenhuma. Porque as raparigas tinham de ficar em casa, tinham uma vida muito complicada, não podiam fazer isto, não podiam fazer aquilo, mas o pós-25 de Abril alterou muitas coisas. Tanto que eu quando fui para Beja, foi ainda antes do 25 de Abril. Portanto, alguns ainda foram estudar para Beja, repara. Acabaram a 4ª classe, a maior parte deles eram crianças com 12 anos, estavam a trabalhar. Eu tenho amigos meus, colegas de escola, aos 16 anos já estavam casados, porque já trabalhavam há 6 anos, já tinham dinheiro para comprar uma casa e juntar-se com uma rapariga. Portanto, foi motivado pelos seus pais para ir... Pela minha mãe. Pela sua mãe. A minha mãe é que era a impulsionadora disto tudo. O meu pai concordava com tudo o que a minha mãe dizia. Nunca impôs nada, A minha mãe é que tens de fazer isto, tens que estudar, tens que não sei o quê. O meu pai só, está bem, então, mano, vamos lá pôr os bolsos. A minha mãe, tanto, como todas as mulheres naquele tempo, eram domésticas. O meu pai era ferrador, conforme o meu avô era. E eu, só porque a minha mãe se meter no assunto, é que eu não sou ferrador. Senão, também tinha... Mas aprendi a ferrar, porque foi uma coisa que eu sempre gostei, nunca... Portanto, há pessoas, como os pais não tinham uma profissão muito bonita, esquecem-se que foram criados pelo esforço que os pais fizeram. E eu tenho orgulho nisso. Tanto que eu tenho ali no meu monte, tenho um armário com as poucas coisas que ele tinha para a profissão dele, mas foi o suficiente para me sustentar a mim, à minha mãe e ao meu irmão. Portanto, graças a ele, aquelas ferramentas de ferrador, porque o meu pai depois tinha outra coisa curiosa. Além de ser poeta popular. Além de ser poeta popular, que era... muitos dos ferradores naquele tempo tinham uma outra valência, portanto, aqueles que tinham mais capacidade para isso, né? Depois que eram aquilo que se chama alvertários. Não sei se já ouviu falar. O alvertário era uma pessoa que sabia tratar de animais. Não era doutor, não tinha formação nenhuma, mas era uma pessoa, pela experiência de vida com outras situações, com os veterinários,
desenvolveram essas capacidades de saber a doença do animal e curar o animal. Inclusive, o meu pai fazia as receitas naqueles papéis normais. O senhor ia à farmácia, hoje não podiam fazer isso, claro. Mas naquele tempo iam aviar, digamos assim, a receita para o animal. Tinha portanto, ele trabalhava até uma determinada hora, depois saía da profissão de ferrador, assumia a profissão de veterinário. Nesse caso chamavam-lhe os alvertragens naquele tempo. Ele até, lembro, ainda tem lá livros dele, que ele depois era muito interessado nisso, apesar de não ter estudado, mandava vir livros de Espanha, porque aqui não existia nada disso, tem lá uma série de livros dele em espanhol, com o cardápio das doenças dos animais, da cabra, do cavalo, do borrego. Se tiver esses sintomas, tem isto, e então se tiver as receitas listas, sabe? Portanto, eles tinham que se aperceber, tinham de detectar o sintoma que o animal tinha, da doença, para prescrever o remédio para curar o animal. A minha mãe, nesse aspecto, é que ela via a vida que ela teve, a vida que o meu pai tinha, e não era isso que ela queria, nem para mim, nem para o meu irmão. E naquele tempo não era fácil pôr-se um jovem a estudar. Hoje as condições estão diferentes, até a nível de universidades. Naquele tempo não havia apoio nenhum. Cada pessoa ou conseguia ter ali os tostõezinhos que desse para pagar a renda do quarto, e os livros e o transporte, ou tínhamos familiares. Eu, por acaso, até tinha uma tia em Lisboa, mas pronto, não fiquei na casa da minha tia, e às vezes ia almoçar ou jantar à da minha tia, sempre era uma compensação. Como é que foi chegar a Lisboa? Chegar a Lisboa, para um indivíduo da minha terra, da Cuba, nós não dizemos de Cuba, eu sou da Cuba, não era um mundo desconhecido, porque nós tínhamos ali o comboio à beira, era só pegar no comboio. Mas uma coisa é ir a Lisboa às compras, porque quando havia bailaricos íamos comprar as coisas que é para mostrarmos as fatiosas novas às moças, para termos mais possibilidades das danças. O estudar já foi diferente. Era um mundo diferente, porque eu, enquanto ia a Lisboa para comprar coisas, só tinha que contatar lá com os vendedores de coisas, íamos embora, íamos comprar os discos, íamos atualizar a nossa música, era na Valentim de Carvalho, essas coisas assim, íamos, os últimos esses, olha, já saí, vamos lá íamos buscar aquilo. E o encontro com gerações, para mim, foi um bocado doloroso. Pessoas daqui, pessoas de acolá. Eu estava só habituado à maneira de ser. Hoje isto está de tal maneira que nós temos mais contacto com as pessoas do Norte, do Sul, do Algarve, de várias zonas. Percebemos melhor uns aos outros. Naquele tempo não era bem essa sensação, não tínhamos contactos com eles, não sabíamos como é que... E foi um bocado... Tanto que não... Quando eu depois tive de abandonar aquilo para me vir embora, não me custou assim muito. Foi um alívio. Até foi. Às vezes até tinha pesadelos, tinha que voltar outra vez para Lisboa.